Olá, eu sou a Fernanda Goulart, sou farmacêutica e terapeuta e ajudo você que sofre com ansiedade, depressão e síndrome de pânico a se livrar disso e viver uma vida extraordinária. O assunto de hoje é bem interessante. Tomo medicamento ou faço terapia, né? Uma pergunta que tenho certeza que rola aí entre muitos ansiosos, né? Causa muita dúvida. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, é interessante entender como funciona o medicamento para a ansiedade, né? Vou explicar rapidamente para vocês. Quando nós estamos ansiosos, os nossos hormônios chamados estressores, como exemplo o cortisol, que circula aí no nosso corpo, eles aumentam muito. Porque simplesmente acontece aí uma reação mesmo que desencadeia o estresse, né? Então eles aumentam muito. Por consequência disso, a gente tem uma baixa dos hormônios do bem-estar, né? Que também circulam aí no nosso corpo. Beleza, então o que fazem os medicamentos para ansiedade, né? Eles aumentam os hormônios do bem-estar, né? Muitos aí aumentam principalmente a serotonina. Então a gente tem uma sensação de bem-estar, de se sentir melhor, porém não existe o bloqueio dos hormônios estressores, né? A gente não bloqueia o cortisol. E aí é que o medicamento acaba não resolvendo totalmente o problema, né? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou simplesmente a gente se sente ansioso, o que acontece, né? Nós geralmente temos um pensamento que vem sempre que isso acontece, uma lembrança, né? Ou acontece alguma coisa que a gente faz, um comportamento que a gente tem, que depois que nós fazemos isso, nós ficamos assim. Resumindo, existe uma causa, né, para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico. É sempre decorrente de um pensamento, de uma lembrança, de um acontecimento muito traumático, né, ou de um comportamento aí que nós temos que traz isso à tona, né? O nosso subconsciente, ele guarda muitas informações negativas para que a gente consiga se defender disso, na verdade, né? Não é por mal. Porém, a gente acaba trazendo muito à tona, a gente cria muitos gatilhos, né, no nosso subconsciente, e aí dependendo do que a gente pensa, ou de alguma coisa que a gente faz, uma palavra que a gente fala, alguma coisa que a gente vê, desencadeia tudo isso. Então é muito importante saber a causa, né? O que está causando esse pensamento, esse comportamento, né? Monitorar tudo isso, e é aí que entra a terapia, né? A hipnose mesmo é perfeita para isso, porque a gente pega a situação traumática, o pensamento, a emoção que desencadeia e faz uma reprogramação, né? A gente realoca a emoção, a gente muda esse pensamento por um pensamento positivo, a gente consegue conversar com o subconsciente e fazer com que esse comportamento que tá ali, que sempre vem, esse pensamento, essa lembrança ruim, ela se modifique e entre aí uma sensação boa no lugar, né? A gente também instala alguns gatilhos, né, para que a gente substitua esses que estão aí e acabam vindo à tona. Então a hipnose é perfeita para ajudar em quem sofre de ansiedade, depressão e síndrome do pânico por ir na causa, né? A gente consegue descobrir a causa e modificar isso lá no seu subconsciente, né? E ainda por cima você fica super relaxado e sai com muito bem-estar depois da sessão. Ah, então, Fernanda, né? Você tá dizendo que é para mim fazer terapia e não tomar o medicamento? Não estou dizendo isso, né? A gente sabe que existe a ansiedade normal do nosso corpo, que acontece antes de um evento, ou antes de algum compromisso que a gente tem, ou de uma prova, por exemplo. Existe também as ansiedades patológicas, né? Que são os transtornos aí, transtorno do pensamento acelerado, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem vários, né? E nesses casos, dificilmente a gente consegue controlar sozinho, né? Então é importante fazer terapia, é essencial descobrir a causa e tratar isso. Porém, o medicamento ajuda muito, principalmente nas crises, né? Eles nos trazem aquela sensação de bem-estar por aumentar esses hormônios de bem-estar, tá? Então, não
parem com seus medicamentos, tá? Continuem, até porque tomar um medicamento é uma decisão médica, né? Seu médico que prescreveu para você, então ele conhece o seu problema e sabe que você precisa. Continue com o seu tratamento, pois ajuda. Agora, se você não descobrir a causa, né, e não modificar esses padrões comportamentais que você tem, que desencadeiam isso, que trazem isso à tona, vai voltar, né? Vai acabar voltando. Você vai se sentir melhor, porém vai acabar voltando. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem perguntar, podem chamar no direct, podem chamar nos comentários. Fiquem à vontade. E esse então é um assunto que eu trouxe por ser muito importante. Muitas pessoas, né, chegam até mim nos meus atendimentos e perguntam: para com o meu medicamento? Não parem com o seu medicamento, tá? Os dois têm papéis fundamentais na nossa vida, tanto o medicamento quanto a terapia. Mas faça sim terapia, né? Se coloque em primeiro lugar, cuide de você, entregue o seu problema para alguém te ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.